A Reforma Protestante, também conhecida como Reforma Religiosa, rompeu a unidade do cristianismo no Ocidente. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses que criticavam práticas da Igreja Católica, como a venda de indulgências e o poder do Papa para perdoar os pecados. Este fato marca o início da Reforma Protestante. A reforma religiosa ocorreu por motivos religiosos, mas também políticos e econômicos. Vamos ver cada um deles. O século XVI era uma época onde o modelo teocêntrico, onde Deus é o centro de tudo, era questionado e dava lugar ao antropocentrismo, o homem no centro do universo. O humanismo foi um movimento que questionava o poder estabelecido, defende a tolerância cultural e religiosa e buscava conhecimento a partir de diferentes saberes. Os humanistas eram católicos, mas pensavam que a igreja deveria reformar certos costumes. Por isso, defendiam que a vida espiritual devia se basear numa devoção interior e não através de ritos exteriores. O processo de centralização monárquica que ocorria na Europa desde o final da Idade Média mudou a relação entre os reis e a Igreja com o aumento do poder do monarca. Este passa a querer controlar instituições que estavam sob a responsabilidade da Igreja, como hospitais e escolas. Dessa forma, alguns príncipes germânicos viram na reforma religiosa um modo de consolidar o seu poder. O clero também possuía terra e vários de seus membros eram senhores feudais que recebiam tributos. Além disso, a igreja tinha direito de cobrar o dízimo dos camponeses. Neste momento, os reis estavam concentrando o poder cada vez mais. E isso passava também pelo direito de somente os soberanos terem direito de cobrar impostos. Por isso, a cobrança do dízimo pela igreja passou a ser questionada pelos soberanos, pois eles desejavam se apropriar deste tributo. A igreja condenava certas práticas capitalistas que surgiam, entre elas a usura, a cobrança de juros por empréstimos, considerada pecado. A igreja também defendia a comercialização justa e desaprovava o lucro abusivo e defendia o justo preço. Isso deixava os burgueses desconfortáveis com a doutrina católica, pois sua atividade econômica estava baseada no comércio e no lucro. Vários teólogos e religiosos da época criticavam algumas práticas apregoadas pela igreja. Entre eles estava Martinho Lutero, monge e professor da Universidade de Wittenberg. Outro fato que provocou o desejo de Lutero mudar a igreja foi a venda de indulgências que estava sendo realizada em 1517 no Sacro Império Romano-Germânico, a fim de recolher fundos para a construção da Basílica de São Pedro. Indulgências na doutrina católica é um ato que todo fiel pode fazer para redimir a pena pelo seu pecado. Para obter a indulgência, é preciso praticar a confissão, a oração, a meditação e as obras de caridade. No final da Idade Média, porém, alguns pregadores desvirtuaram o sentido das indulgências e afirmavam que era possível obter a remissão dos pecados simplesmente comprando as indulgências, sem a obrigação de realizar qualquer gesto material ou espiritual. Revoltado com essa prática, Lutero escreveu um documento para discutir com seus alunos. Neste documento, estavam 95 pontos criticando o Papa e a venda de indulgências. Estas 95 teses foram pregadas na porta de uma igreja em Wittenberg, para que os estudantes pudessem se preparar para o debate em classe. No entanto, alguns deles resolveram imprimi-las e lê-las para a população. Este fato é considerado o início da reforma religiosa. No entanto, Lutero não pretendia fundar uma nova igreja. Ao contrário, ele queria chamar a atenção do clero para certas atitudes que estariam desvirtuando o cristianismo. Durante 3 anos, Lutero foi aconselhado a reconsiderar as ideias que havia defendido, mas não fez. Assim, em 1520, o Papa Leão X redigiu uma bula exigindo a sua retratação.
Como não reconhecia a autoridade do Papa nesses casos, Lutero queimou a bula em público. Um ano depois, em 1521, o imperador Carlos V convocou uma assembleia, a Dieta de Worms, na qual o monge Lutero foi considerado herege. No entanto, Lutero foi acolhido por parte da nobreza alemã que simpatizava com suas ideias. Refugiou-se no castelo de Wartburg e ali se dedicou à tradução da Bíblia do latim para o alemão e a desenvolver os princípios da nova religião. Seguiram-se guerras religiosas entre católicos e os príncipes germânicos, que passaram a ser conhecidos como protestantes. Os conflitos só terminaram em 1555, através da Paz de Augsburgo. Esse acordo estabelecia que cada governante dentro do Sacro Império Romano Germânico poderia escolher livremente a sua religião e a de seus súditos, sem a interferência do imperador. Em cada região da Europa, os escritos de Lutero foram reinterpretados. Um dos seguidores mais destacados da Reforma foi o francês João Calvino. Através de seus escritos, ampliou os princípios de Lutero. Determinou que não houvesse nenhuma imagem nas igrejas, nem sacerdotes paramentados, e a Bíblia deveria ser interpretada por todos os fiéis. O calvinismo expandiu-se e chegou aos Países Baixos e à Escandinávia, e na Escócia foram chamados de presbiterianos, na França de huguenotes e na Inglaterra de puritanos. A Contra-Reforma foi a reação da Igreja Católica diante do protestantismo. Atualmente, contudo, os historiadores preferem o termo Reforma Católica. Afinal, vários teólogos católicos, como Thomas Moros e Erasmo de Roterdã, já haviam escrito sobre a necessidade de mudar certos aspectos da Igreja antes mesmo de Lutero. Desta maneira, a Igreja Católica toma uma série de providências para conter as ideias protestantes e reformar algumas práticas. Uma delas foi apoiar a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola em 1534. Seus membros, conhecidos como jesuítas, tinham total confiança do Papa, buscavam combater o protestantismo por meio do ensino e da expansão da fé católica nas Américas e na Ásia. De 1545 a 1563, realizou-se o Concílio de Trento, uma reunião com representantes da Igreja Católica de toda a Europa. Estavam presentes membros das igrejas luteranas e ortodoxa. Deste concílio, surgiram diretrizes que renovaram a Igreja. Vamos às principais decisões. O clero regular deveria estudar em seminários. Os párocos seriam obrigados a morar em suas paróquias e os bispos em suas dioceses. Ambos deveriam dar atenção especial à pregação doutrinal. Proibiu-se a venda de cargos religiosos e indulgências, e foi criado ainda o Index, uma lista de livros proibidos pela Igreja, que seria válida para os católicos de todo o mundo e que incluía livros considerados contrários à fé. As teses de Lutero conquistaram adeptos e suas ideias deram origem a uma nova Igreja. A nova instituição não reconhece a autoridade do Papa como seu líder e seus templos possuem menos decoração quando comparados aos católicos. Rejeitam a tradição oral e usam principalmente a Bíblia como fonte de fé. E reconhece apenas 2 sacramentos, a ceia e o batismo. A reforma religiosa modificou para sempre a religião cristã e a política europeia. A intolerância e a perseguição religiosa foram verificados tanto nos países de maioria católica quanto nos países protestantes. Milhares de protestantes foram presos, mortos e exilados nos países de maioria católica. Assim como os católicos sofreram os mesmos castigos nas mãos de autoridades protestantes. Nos países onde a reforma protestante triunfou, o Estado passou a ter uma influência considerável na Igreja, podendo interferir no seu funcionamento. Em alguns casos, como na Inglaterra e na Suécia, os monarcas passaram a ser também os chefes da Igreja Nacional. Por sua vez, a Igreja Católica experimentou uma transformação. Começou a se dar mais atenção à formação e à moralidade do clero, ao ensino da doutrina e valorização da vida religiosa, voltada para a educação e ao cuidado dos enfermos.
Atualmente, os protestantes estão espalhados no mundo inteiro, em países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, países escandinavos e África do Sul.